Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. O vídeo de hoje poderia até estar no Setembro Bissexual. Na verdade, era até uma ideia que ele estivesse por lá. Só que aconteceram algumas coisas recentemente, então eu resolvi fazer esse vídeo antes. Isso porque eu quero indicar pra vocês histórias que tenham homens bissexuais em relacionamentos duáricos. Homens escritos com beleza, com respeito. Até mesmo quando as histórias têm aquela boa dose de baixaria que eu amo. Vocês amam também? Vou trazer para vocês diferentes tipos de histórias e com classificações indicativas diferentes. E se você gosta de vídeos com recomendações de leitura, não esquece de considerar se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo mais que sair com novas dicas para vocês. Além de que, não esquece de deixar gostei nesse vídeo se você gostar dessa seleção maravilhosa que eu trouxe para vocês. E por favor, eu peço que você assista até o final, porque eu tenho um recadinho para dar. Vou começar recomendando para vocês o conto Assim Como Antes, da autora Júlia Fernandes. Nessa história vamos conhecer Bruna, que estava só querendo ir para casa dela depois de um longo dia de trabalho, mas aí no ônibus ela vai reencontrar o seu ex-namorado. E a partir disso, certas emoções e pensamentos que, ao que parecia, estavam bem distantes, voltam a rondar a nossa querida. Esse é um conto delicado que mostra uma relação que aconteceu e se foi, né? Afinal, ele é ex-namorado dela. Mas a gente vai acompanhar nessa história como era essa relação quando ela acontecia e o que houve para chegar até o fim. Essa história mostra dois personagens bissexuais se apaixonando. E mesmo que haja um final, podem acontecer novas coisas pela frente. Esse aqui eu amei tanto que eu fiquei chorandinha. De classificação indicativa mais 14 anos. Segunda recomendação é um dos meus favoritos de 2025, chamado Desmortos, da autora Mary C. Miller. Nessa história vamos conhecer Lorena, que acordou na gaveta de um necrotério. Sim, Lorena tá morta e descobre isso logo no início do livro e a gente vai começar a acompanhar essa nova vida após a morte de Lorena enquanto uma zumbi. E nesse processo, a gente também vai ver Lorena ter o seu coração batendo, do jeito que dá pra bater, por duas pessoas. No caso, por um fantasma e por um médium. E, ainda bem, ela não precisa escolher, porque aqui não é um triângulo amoroso, é um trisal. Se vocês verem três aqui nos meus vídeos, é sempre sobre trisais, gente, nada de triângulos. Essa é uma história encantadora em que os três protagonizam e ela fala sobre vida e morte. Nos mostra o quanto devemos abraçar as nossas estranhezas e que não há nada de errado com elas. Aqui temos personagens de identidades diversas, o que torna a história ainda melhor. E o que torna ela melhor ainda pra mim é que todo mundo aqui é emo. Essa história é um abraço no coração, eu amei demais a ler, ela tem classificação indicativa há mais de 16 anos e tem vlogs de leitura dela aqui no canal, link na descrição. Próxima recomendação é de um queridinho que quem me acompanha aqui no canal já sabe, principalmente porque eu tenho uma bandeira gigantesca dele aqui atrás de mim, que é Gótico Gourmet, da autora T.S. Gomes. Nessa história vamos conhecer a vampira Ayla e o humano Marcelo. E Ayla tem um restaurante secreto para vampiros que está à beira da falência. E por conta disso, ela vai contar com a ajuda de Marcelo, que é chefe de cozinha, para poder fazer esse restaurante voltar à ativa. E em troca desse trabalho, Marcelo só quer um teto, afinal ele foi expulso da casa de sua irmã. Essa é uma história extremamente saborosa, de tão divertida e adorável. Marcelo é simplesmente um chuchuzinho que só dá vontade de amar a cada vez mais. É uma história linda, leve e divertida, de classificação indicativa mais 14 anos e também tem vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição. A próxima recomendação é para as pessoas que gostam de histórias que têm uma especificidade maior na hora do amor. Eu simplesmente amo. E já adianto para vocês que se eu estou recomendando é porque eu acho muito bem escritas as cenas, porque assim, gente, cenas específicas na hora do amor, quando não bem escritas, elas me dão vergonha alheia, mas se tá aqui é porque não dá vergonha alheia não, dá outras coisas mesmo. Então vamos começar com Uma Proposta de Prazer, da autora Helena Vieira. Nessa história a gente vai conhecer Morgana e Arthur. Morgana tem uma lista de tarefinhas que ela quer cumprir e ela vai pedir ajuda a Arthur, seu novo vizinho, para ajudá-la nessa missão. E tudo que era para ser totalmente casual e sem nenhum tipo de envolvimento sentimental vai mostrar que talvez as coisas não sejam assim como você estava planejando. Afinal, como manter tudo na casualidade com tanta intensidade envolvida?
Essa é uma história que vai para muito além do que ela aparenta. Inclusive, para mim, foi uma grata surpresa a ler. Foi a segunda história de Helena que eu li. Eu li uma antes que eu gostei, mas não tanto assim, mas foi legal ter lido. Só que essa, gente, simplesmente se tornou favoritíssima do ano passado. Arthur é um querido maravilhoso, aqui tem personagens adoráveis, só Morgana que às vezes me estressa um pouco, mas ainda assim é uma história deliciosa de ler. Ambos protagonizam essa história e a gente vai entender o porquê que Morgana criou essa lista de desejos a serem cumpridos. Essa história é tão gostosa que eu terminei ela com vontade de viver um romance. Pra vocês verem o quanto ela foi realmente agradável de ler. Esse é o primeiro exemplo de uma história com aquela baixaria deliciosa em que nenhum bissexual foi desrespeitado no processo, né, de escrita dela. A autora, inclusive, ficou até com medo das pessoas interpretarem ela errado por causa dessa história, sendo que a história é simplesmente magnífica. Classificação indicativa, mais 18 anos. E falando em Helena, ela acabou de lançar uma outra história que também tem protagonismo bissexual masculino e feminino, porque ele também é um casal duárico bicentrado. Uma proposta de prazer e essa nova também chamada O Fim do Mundo Entre Nós. Então fica de dica extra pra vocês aí, também é mais 18, hein? Essa eu ainda não li, porque ela acabou de ser lançada, só que vindo de uma autora que eu já conheço o trabalho e gosto tanto, eu já sei que vem coisa muito boa por aí quando eu for lê-la. Ela deve ser maravilhosa. Eu confio em ler a história. Um outro livro cheio de brincadeiras bobas e gostosas é Nosso Jogo de Conquista, da autora Catarina Sanches. Aqui vocês vão conhecer Taylor, Hunter e Layla, que são atletas, e Hunter e Layla têm um relacionamento já e tiveram um trelezinho com Taylor no passado. Só que por conta de inseguranças, medos e preconceitos, Taylor acabou rompendo com o casal. No entanto, vai acontecer as Olimpíadas e ele vai lá reencontrar eles e tá disposto a reconquistar o coração do casal, assim como também está empenhado em conquistar uma medalha. E caso não tenha ficado claro, novamente aqui temos um trisal, não um triângulo. Ainda bem. Essa é uma história muito leve e envolvente, com cenas quentes de tirar o fôlego até mesmo no vestiário. E além disso, vai mostrar as dores e amores dos personagens, mostrando suas complexidades. Uma narrativa apaixonante de classificação indicativa a mais 18 anos, hein? E Catarina tem mais histórias de protagonismo bissexual. Ela tem um harém reverso chamado Meus Três CEOs. E tem uma nova história que tá chegando aí que também é um trisal. Outra história que eu queria indicar pra vocês chama As Razões de Henrique. Só que, infelizmente, Maria Freitas, autor dessa história, tirou a história do ar, porque de vez em quando Maria faz isso. E eu acredito que principalmente Maria fez isso porque tá fazendo uma repaginada em relação às histórias que tá publicando. Então, quem tem essa história da época, né, tipo eu que li em 2020, ainda tem, né, nas suas coisinhas, mas novas pessoas não podem chegar a ela. E eu queria indicar essa história porque aqui a gente vai ver um personagem bissexual que está dentro da reprodução de um estereótipo, só que ele foi feito de forma extremamente bonita, responsável e consciente. Maria quis trabalhar o estereótipo no personagem propositalmente, onde a gente vê esse personagem cometendo erros e entendendo o porquê aquilo está acontecendo. A história é feita de forma maravilhosa. Então, como infelizmente Maria tirou essa história do ar, eu vou indicar para vocês mais E Se? Também de Maria Freitas, que é uma história derivada de As Razões de Henrique, em que quem protagoniza aqui também é Henrique. Henrique é um cantor sertanejo que está voltando para casa após uma turnê e quando chega lá, ele vai reencontrar a sua esposa com o novo namorado dela. E aí Henrique vai ter que aprender a lidar, a conviver, né, com esse rapaz. Esse homem, que ele é homem, já adulto. Todo mundo é adulto aqui. Mas aí também Henrique vai perceber que talvez, assim, o namorado da sua esposa vai fazer com que ele se sinta ainda mais em casa. Essa é uma história apaixonante sobre amores nascendo e se transformando. E essa é uma história que significa muito pra mim porque foi a primeira vez que eu li um personagem bissexual protagonizando uma história e protagonizando de forma tão bonita. Ler esse personagem bissexual foi extremamente lindo e importante pra mim. Foi muito especial. Tem classificação indicativa mais 14 anos e a esposa dele é heterossexual, tá? Fica aí, assim, pra vocês, essa informação.
E por último, mas nem um pouco menos importante, eu recomendo para vocês Como Não Destruir uma Banda, da autora Luisa Landry, que assina essa história como Melissa Martinez. Quem aqui ama histórias com boy band? Callisto perdeu a sua melhor amiga, que também era sua companheira de banda e companheira de amor. Para desanuviar o juízo, Callisto resolve viajar para Nova York. E chegando lá, ela vai se parar na festa, na after party, da sua banda favorita de adolescência, a Siren. E nessa noite, ela resolve se entregar a um momento íntimo e cheio de amor com Nathan, Ícaro e Pedro, que no caso são os integrantes da Siren. Depois disso, ela achou que nunca mais os veria. Mas meses depois ela descobre que vai ter que trabalhar com eles numa casa de praia para fazerem 2 músicas, uma para cada banda, para poder restabelecer alguns problemas que estão acontecendo. Será que isso vai dar certo? Essa é uma história de Harém Reverso deliciosa, onde vamos conhecer personagens encantadores que vão nos mostrar as suas vulnerabilidades e os seus amores. Uma história maravilhosa de classificação indicativa mais 18 anos, que tem vídeo sobre ela aqui no canal também. Tem um tempinho já esse vídeo, mas ainda assim eu acredito que vale a pena ver. Vocês viram aqui que eu trouxe histórias de classificações indicativas diferentes e de formatos diferentes para gostos diferentes. Eu trouxe histórias mais 14, mais 16 e mais 18. Então você já vê aqui que tem uma variedade. Além disso, eu trouxe histórias escritas em maioria por mulheres. Nesse caso, mulheres bissexuais. Por que maioria? Porque Maria Freitas é uma pessoa não binária e bissexual. E isso quer dizer que apenas bissexuais podem escrever histórias sobre bissexuais? É claro que não. Não precisa. Assim como mulheres escreveram histórias sobre homens. Não precisa só homem escrever histórias sobre homem. Mas claramente, por serem bissexuais, essas pessoas aqui têm uma melhor noção de percepção de como abordar certas coisas nas histórias. Elas têm uma vivência mais parecida com a desses homens bissexuais. Mas como eu disse, não precisa apenas pessoas bissexuais escreverem histórias sobre bissexuais. Só que aí é necessário fazer algumas coisinhas, fazer alguns exercícios, gente. Quais são esses exercícios? Acompanhar pessoas bissexuais, conversar com pessoas bissexuais, entender melhor vivências bissexuais a partir de observação e pesquisa. E além disso, quando você escreve uma história, é necessário que você contrate leitura sensível. Se possível, até contrate até mais de um tipo de leitura sensível para você ver mais de um tipo de percepção em relação àqueles personagens. Ainda mais se a identidade do personagem ela for atravessada por mais de um tipo de perspectiva. Por exemplo, a vivência de uma personagem bissexual branca vai ser diferente de uma personagem bissexual negra. Essas autorias que eu trouxe para vocês nesse vídeo não escrevem apenas personagens bissexuais. Eu só escolhi trazer as histórias bissexuais que escreveram, eu não trouxe todas porque eu queria fazer um recorte específico. Mas essas pessoas também escrevem outros tipos de identidades e sexualidades. E essas pessoas, quando fazem esse tipo de trabalho, elas fazem o que eu acabei de dizer. Acompanhar as histórias das pessoas, as vivências das pessoas, contratam leitura sensível, leitura crítica, enfim. E por que é necessário a escrita responsável e a leitura sensível para as histórias? Bom, como eu acabei de dizer, existem vivências específicas das pessoas e as pessoas podem ser colocadas dentro de lugares que não as cabem, que não faz sentido sobre suas histórias. A mostra do quanto é importante a leitura sensível é que vocês viram aqui personagens bissexuais diversos, de formas diferentes e até nos conteúdos que são mais maduros, né, que poderia ser colocado eles em estereótipos, eles não foram colocados. E até na história que eu queria trazer para vocês, que não está mais disponível, em que o personagem bissexual sim está reproduzindo um estereótipo colocado sobre bissexuais, nessa história ele é muito bem escrito e muito bem representado, mostrando que o que ele faz, na verdade, é um erro que pode ser acometido por qualquer pessoa, só que pesa mais nas nossas costas. Quando se faz o acompanhamento
depoimento de pessoas antes de escrever sobre as suas vivências, você, a partir daí, já está fazendo uma escrita responsável. A leitura sensível só vai aprimorar tudo isso. E todos os personagens que eu trouxe nesse vídeo são escritos de forma linda, de forma responsável, de forma delicada. Eles são escritos de forma a mostrar as suas complexidades, as suas vulnerabilidades, os seus sonhos, os seus desejos. A gente vê aqui as suas dores e as suas paixões e, além disso, a gente vê as parceiras desses personagens respeitando eles, até as que não são bissexuais. E isso mostra que, além da personagem estar respeitando o seu parceiro, quem escreveu esses personagens também está respeitando-os. Homens bissexuais merecem respeito, principalmente de suas parceiras. Eu fiz esse vídeo com o objetivo de espalhar para vocês, ainda mais, como eu já faço normalmente, a palavra de histórias de homens bissexuais bem escritos por mulheres. E não, eu não vou falar aqui nomes de livros que podem ser sim possivelmente problemáticos porque trazem bissexuais de forma estereotipada ou alguma coisa do tipo. Eu prefiro trazer para vocês personagens realmente cativantes e escritos de forma respeitosa. Porque assim, gente, já diria a Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E marketing negativo também é marketing. Claramente que o positivo é muito melhor e traz outros tipos de frutos. Só que, gente, em certas coisas, o marketing negativo, ele é tão bom quanto o positivo. E a gente acaba dando ibope para histórias que nem mereciam ter esse ibope. Eu prefiro dar ibope para histórias que são, sim, de fato, bem escritas, bem elaboradas, bem desenvolvidas, em que personagens bissexuais são respeitados. Lembrando que existem mais histórias onde temos protagonismo masculino bissexual em que o casal é duárico. Inclusive, conta aqui pra mim nos comentários uma história que você ama que tem um homem bissexual num relacionamento duárico. Eu quero ler cada vez mais. Eu quis recomendar nesse vídeo histórias que eu já li e amei. Confira mais vídeos com recomendações de histórias de protagonismo bissexual em diferentes formatos, acessando a outros vídeos que tem aqui no canal. E muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!